Por isso eu gostaria de ler com os irmãos, o texto se encontra no Evangelho escrito pelo apóstolo João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Vamos ler apenas um versículo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mais uma vez vamos ler. Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar mais uma vez. Peço que os irmãos encurvam a tua cabeça. Senhor nosso Deus, queremos te render graça mais uma vez pelo privilégio de o Senhor ter nos escolhido antes da fundação do mundo para estar todos nós aqui reunidos para te louvar e te adorar. Aqui nós já te invocamos, cremos que o Senhor já se faz presente, cremos que confessamos o Senhor de todo o nosso coração e o Senhor trouxe arrependimento aos nossos corações e assim fomos perdoados pelo teu Filho amado Jesus. Agora a tua santa palavra foi lida e que o Senhor aplique aos nossos corações através do teu bendito Espírito Santo, que fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, que a tua palavra santa, viva e eficaz para nós nos dias de hoje. Assim nós te louvamos e te adorando no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu me lembro que quando eu tinha uma idade de uns 7 para 8 anos, quando a minha mãe fomos morar lá para o Jardim Ernesto Kiel, em 1997 para 1998, naquele bairro, na época, não tinha energia elétrica, não tinha luzes na rua, nem nas casas. Todo o bairro havia uma escuridão. Para você poder andar na rua, você andava no escuro. Não tinha luzes na rua. Para as pessoas não estar no escuro, ela tinha que ter uma lanterna, um lampião ou uma vela para iluminar a casa que estava, para iluminar o caminho que ela andava. Eu me lembro que sempre na casa onde nós estávamos, na verdade era um cômodo, quando a gente mudou para lá, sempre tinha uma vela no canto da parede, num pires, com a vela ali acesa para iluminar todo o ambiente. Ou quando você saía para a rua, a gente não tinha um celular como tem hoje, que você chacoalha assim já aparece lanterna. Não, era aquelas lanternas grandes, sabe, Marcelo? O povo andava para lá e para cá com as lanternas. E era assim, aquele bairro era todo escuro. Você não conseguia olhar um palmo na frente e ver quem que era a pessoa do seu lado, a não ser que ela falasse. As pessoas viviam no escuro. E diante desse relato, eu quero observar com vocês o registro das Escrituras a respeito da luz. O Evangelho de João traz uma escrita diferente dos outros evangelhos, como Mateus, Marcos e Lucas.
Enquanto os sinóticos se concentra nos eventos da vida de Jesus, em seu ensino público, o Evangelho de João aborda mais os aspectos teológicos e espirituais do ministério de Jesus Cristo. João, o autor do Evangelho, era um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus Cristo, conhecido como o discípulo amado. Ele escreveu esse evangelho para comunicar a divindade de Jesus Cristo e o significado espiritual mais profundo de sua vida, como encarnação, morte e ressurreição. O livro é frequentemente elogiado por sua linguagem poética e profunda, explorando temas como trevas e luz, pecado e perdão, assim como o amor divino do Pai e a vida eterna do Filho. O capítulo 8 é conhecido principalmente pelo relato da mulher adúltera e pela famosa declaração de Jesus que diz: aquele entre vós que não tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Esse capítulo também aborda outros temas importantes, como a luz do mundo, a verdade que liberta e a conversa de Jesus e os líderes religiosos do seu tempo. Nesse capítulo, Jesus continua a ensinar e a confrontar as pessoas com suas palavras e ações, desafiando examinar as suas próprias vidas e avaliar suas concepções sobre Deus, sobre o pecado e sobre a salvação. Em sua conversa com a mulher adúltera, em particular, demonstra compaixão, misericórdia, e ao mesmo tempo que ele reforça a importância do arrependimento, de se arrepender do pecado, assim também o perdão dele. Em suma, essa pequena introdução, eu vos convido a mergulhar em uma jornada profunda e espiritual, apenas nesse único versículo, explorando a divindade de Jesus Cristo como a luz dos homens. Agora vamos olhar atentamente o que as Escrituras nos ensinam. Assim eu quero propor o tema nessa manhã, como a luz que veio ao mundo para iluminar os homens. A primeira palavra que Deus disse, que está registrada no livro de Gênesis, foi: haja luz. Haja luz. O texto descreve que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre ela. Porém, Deus disse: haja luz. Logo em seguida, um pouco mais adiante, Deus criou o sol para iluminar toda a terra, como luzeiro, para iluminar o nosso dia. Agora, imagina a terra sem o sol. Será que você pode imaginar o dia de hoje sem o sol que esplendece esse dia? Para iluminar esse dia. Imagina se todos os dias fossem só trevas e escuridão, e não tivesse a luz do sol para iluminar o nosso dia. Será que nós teríamos que caminhar com velas, lampião ou lanterna de dia e de noite? Será que nós teríamos que caminhar com esses objetos para iluminar o nosso caminho, iluminar o dia? No início do Evangelho de João, como nós já lemos aqui, ele já começa escrevendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Mas ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que veio ao mundo. Por isso, Jesus é a luz dos homens. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos. E ao dizer, eu sou a luz do mundo, como descreve no versículo 12, Jesus está fazendo uma afirmação da sua divindade. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está fazendo essa afirmação de sua divindade. Isso significa que sua declaração demonstra autoridade e aponta diretamente para a verdade de que Ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e dar luz e vida ao pecador. Ele é o único, não há outro. Jesus já havia se apresentado como o pão da vida para os famintos, a água viva para os sedentes. Agora faz mais uma declaração solene: eu sou a luz do mundo. Para aqueles que estão em trevas, eu sou a luz do mundo para aqueles que estão em trevas, aqueles que vivem na escuridão, aqueles que têm trevas em seu coração. É interessante, meus irmãos, saber que a frase eu sou a luz do mundo consiste no segundo eu sou das 7 grandes declarações em que Jesus disse eu sou no Evangelho de João. Esse eu sou é a segunda dessas 7 declarações que Jesus disse, eu sou. Quando Jesus faz essas 7 declarações, que começa com as palavras eu sou, cada uma dessas declarações, eu sou, era um espanto para os judeus. Era algo que eles tremiam. E mesmo diante dessa palavra, eu sou para eles, era como se Cristo estivesse blasfemando contra Deus e falando algo terrível para eles. Eles não tinham medo dessa palavra, mas também não aceitavam o próprio Filho de Deus falando isso. Aliás, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Então, quando Jesus dizia, eu sou, era um espanto para eles. Por quê? Porque ligava Jesus à revelação de Deus no Antigo Testamento. Ele até disse para os judeus, nesse mesmo capítulo que nós lemos um pouco mais adiante, antes de Abraão existir, eu sou. Antes que Abraão existisse, os judeus vão perguntar para ele em uma conversa, quem é você? É maior que o nosso pai Abraão? Ele vai falar, amigo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu sou antes de tudo. Eu que criei todas as coisas. Antes que ele existisse, eu sou. No Antigo Testamento, Deus se revelou o seu nome a Moisés, dizendo, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, no judaísmo, eu sou é inquestionavelmente entendido como o nome de Deus. Era um espanto para os judeus. Era algo que eles tinham medo de pronunciar, porque não poderia falar o nome de Deus em vão. E na verdade não pode falar até hoje. E sempre que Jesus fez essa declaração, eu sou, ele se apresenta em atributos da divindade.
em atributos da divindade. Ele está se identificando como um Deus, o Deus encarnado. O Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus que estava junto, presente, andando, junto com eles. O Deus que se fez presente em carne, na presença deles. E a figura da luz aparece na Bíblia muitas das vezes em diferentes contextos. E muitas delas têm uma importância simbólica muito grande. Por exemplo, quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto, havia uma coluna de fogo que iluminava e guiava os israelitas pelo caminho. Também, quando os serviços religiosos foi oficializado em Israel, dentro do santo lugar, no tabernáculo, havia um candeeiro de ouro puro com 7 lâmpadas que permanecia acesa continuamente. Não se apagava, era continuamente. Então, quando acontecia a festa dos tabernáculos, naquele tempo, os judeus celebravam e lembravam dessa coluna de fogo que guiou o povo pelo deserto até Canaã. O povo celebrava na festa dos tabernáculos. Eles lembravam disso, eles celebravam, eles se alegravam, sabendo que Deus guiou o povo no deserto pela coluna de fogo. Todos esses símbolos que estão nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, apontava para Cristo. A luz da lâmpada do candeeiro de ouro, bem como a luz da coluna de fogo, prefigurava a luz do mundo, que é Jesus. Já demonstrava, já prefigurava, já apontava que Ele era a luz do mundo. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todas as nações, conforme foi anunciado pelos profetas. Então, a declaração, eu sou a luz do mundo, está completamente fundamentada nas Escrituras. Então, para eles era algo de espanto. Jesus é a verdadeira luz que ilumina. Se nós observarmos o contexto do capítulo 7, Jesus estava na festa dos tabernáculos. Jesus estava na festa dos tabernáculos, onde dentro do templo havia todos esses símbolos que o Velho Testamento já representava Ele. Assim, quando Ele saiu daquele local, saiu daquela festa, Ele se apresenta como essa verdadeira luz. Ele estava na festa, aquela festa estava comemorando, se alegrando por aquilo que Deus já tinha feito. Eles estavam se alegrando, relembrando, mas a verdadeira luz estava ali dentro. Assim, quando Ele saiu, Ele se apresenta como essa verdadeira luz que eles estavam celebrando. Porém, como o próprio evangelista João escreveu, a luz veio ao mundo, mas eles não compreenderam, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, mas eles não compreenderam. Jesus, a verdadeira luz, estava ali, mas eles não compreenderam. Não tinha interesse de ouvir o próprio Filho de Deus, de ouvir o próprio Deus falando, dizendo, mostrando, se apresentando como a luz para eles. Como o profeta Isaías descreveu, o povo andava em trevas. E muitos ainda nos dias de hoje não compreenderam essa luz. Amam mais a escuridão. Amam viver nas trevas. Pois a escuridão não pode criar a luz e nem mesmo compreender.
Ainda nos dias de hoje, temos muitas pessoas que amam mais as trevas do que a luz. Recentemente eu vi no Facebook um podcast, um corte de um podcast de pessoas ímpias falando: se for para mim ir para o céu e fulano de tal tá lá, eu prefiro ir para o inferno, que é bem melhor. É um pensamento de trevas, de viver na escuridão ou não? Eles amam viver nas suas práticas de iniquidade do que viver na santidade e buscar o Senhor de toda a criação. Os homens amam mais os seus desejos do que a vontade de Deus. Eles sabem que existe um Criador que está acima de tudo, mas não dão glória a Ele. Não são agradecidos pelas suas vidas. Pelo contrário, seus pensamentos se tornam tolos, a sua mente e corações vazios e cobertos pela escuridão. Podemos ver na rua, nas mídias, nos meios de comunicação, com amigos que conversamos, que não professam a Cristo como Senhor, que o homem despreza o Evangelho, as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de Cristo. Elas esperam o momento oportuno para debochar do Evangelho de Cristo, blasfemando contra o Criador em todas as suas perversidades, porque eles amam mais as trevas do que a luz. Eles amam mais as trevas, aquele que se manifestou para eles, a luz que ilumina o coração e que traz vida. Mas eles não querem saber de Deus, não querem saber de Cristo. Por quê? Porque devido ao pecado o homem se encontra em trevas, vazio e morto pelos seus pecados. Da mesma maneira que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre ela, assim é o homem sem a luz de Cristo. Vive em trevas, na escuridão, como diz no capítulo 18, do versículo 5 do livro de Jó: a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do lar não resplandecerá. A luz de suas tendas está escura, e a lâmpada sobre eles se apagará. O homem sem Jesus vive na escuridão das trevas pelos seus pecados. Mas nós temos essa luz, a luz que guia o nosso caminho. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz que ilumina todo o nosso entendimento. O Senhor é a nossa luz. Ele iluminou o nosso coração que estava em trevas, como muitas pessoas que ainda vivem. Eu e você também vivia nas trevas, mas Ele iluminou o nosso coração. Por isso nós não estamos mais em trevas, porque Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, seguiremos essa luz. Esse é o segundo ponto, que nós seguiremos essa luz. Observe comigo que logo após ele dizer, eu sou a luz do mundo, ainda no mesmo versículo aí, 12, ele diz, quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Essa fala demonstra que há caminhos opostos entre si. Há dois grupos de pessoas, aqueles que andam nas trevas e aqueles que seguem a luz.
Visto que por natureza todos nós nascemos cegos, como eu já falei, mas um remédio nos é oferecido, pelo qual possamos ser libertos e resgatados das trevas e feitos participantes da genuína luz para seguir. As Escrituras falam que aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai, não sabe para onde está indo. E aquele povo não sabia por onde andava. Era religiosos, fazia as suas vontades, os seus desejos, como muitos ainda não fazem. Estava nas trevas, não tinha um destino certo, não tinha uma direção. Por isso, parafraseando o que ele disse, quem me segue será salvo das trevas, do pecado e da morte. Quem o segue torna-se o seu discípulo e crendo no seu nome terá o seu Espírito para testemunhar que ele é o Filho de Deus, que ele é a luz do mundo. Lemos aqui que João Batista não era a luz, mas ele veio para testemunhar da luz. João Batista, ele veio para testemunhar dessa luz verdadeira. E nós hoje, sendo participantes dessa genuína luz, nós, como foi dito, somos testemunho, somos testemunhas dessa luz verdadeira. De apontar, de mostrar que Ele é a luz. Seguir Jesus é seguir os seus passos, buscando viver conforme as Escrituras nos ensinam, vivendo de acordo com os seus ensinamentos. Ele mesmo disse no capítulo 12 de João, versículo 26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Assim o apóstolo Pedro também afirma em sua primeira carta, vocês foram chamados por Cristo para seguir os seus passos. O apóstolo Pedro afirma isso, vocês foram chamados por Cristo para seguir os passos dele, para seguir a vontade dele. João também reforça dizendo, aquele que disser que segue a Cristo, mas odeia seu irmão, está vivendo em trevas ainda. Podemos lembrar das palavras do profeta Isaías que disse, ai dos que chamam mal de bem, e o bem de mal, e fazem das trevas luz, e das luzes trevas, ai daqueles. Como diz as Escrituras, se seus olhos tiverem luz, tudo terá luz. Mas se tiver um olhar em trevas, tudo será trevas. Se teu coração não foi iluminado pelo Espírito Santo ainda, pela luz verdadeira que é Cristo, infelizmente ainda está em treva. E tudo conforme você vai agir, tudo conforme você vai fazer, os seus atos, seus pensamentos, será em torno das trevas. A pergunta que eu faço para mim e para você é, em qual caminho estamos percorrendo? Ah, Marco, mas nós somos cristãos, estamos aqui na igreja. Estamos servindo a Deus domingo após domingo. Cristo estava falando com os líderes religiosos da época. Eram homens que estudavam as leis, mas os seus corações não foram convertidos. Muitas das vezes eu me pego orando ao Senhor, dizendo, Senhor, converta o meu coração, ilumina a minha mente, ilumina o meu coração. Será que de fato sou convertido diante do Senhor? Ilumina os meus olhos, ilumina a minha mente, ilumina o meu coração. Traz arrependimento sincero e genuíno ao meu coração. Temos que ter cuidado com o nosso coração.
A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Muitas das vezes nós estamos praticando atos religiosos e muitas das vezes os nossos corações ainda vivem em trevas. Esse é um perigo que acontece com muitas pessoas dentro das igrejas. Então a pergunta que eu faço: qual caminho estamos percorrendo? Será que estamos seguindo a verdadeira luz ou estamos seguindo uma luz que se apaga no meio do caminho e que se torna treva aos nossos olhos conforme o tempo? Agora, se nós temos essa certeza, essa plena convicção que fomos iluminados pelo Espírito Santo e que a luz de Cristo nos tirou das trevas para seguir os seus passos, assim seguiremos a Ele. Porque Ele nos chamou e disse para sermos luz do mundo. Da mesma forma que Deus disse: haja luz, e houve luz na terra entre a escuridão. Ele também iluminou os nossos corações que estavam em trevas. E por isso agora, por onde nós passamos, devemos ser parecidos com Ele. Automaticamente essa luz irá iluminar outras pessoas ao nosso redor. Não que a luz, não a nossa luz, mas a luz que Cristo nos iluminou e que habita em nós. Porque o apóstolo João, em sua primeira carta, afirma dizendo: esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos. Nós ouvimos e anunciamos que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos tira das trevas. Portanto, podemos descansar sabendo que da mesma forma que Jesus, o Deus, Criador dos céus e da terra, guiou o povo no deserto com a luz da coluna de fogo, Ele nos guiará com sua luz até a eternidade, porque esta é a luz da vida eterna. Esse é o terceiro e último ponto para falar que Ele é a luz da vida eterna. Observe que no final do verso, as palavras de Jesus mas terá a luz da vida. Quando Jesus afirma que aquele que o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, essa é a vida com Jesus, meus irmãos. É uma jornada na luz da verdade, na luz da santidade, a luz da mais completa felicidade. Essa afirmação é uma grande promessa para aqueles que o seguem, porque seguindo os seus passos, Ele diz que não andará mais em trevas, ou seja, nós andávamos, mas seguindo os seus passos, sendo iluminado pelo Espírito Santo, não andará mais em trevas, mas terá a vida, terá a luz da vida. A luz e a vida andam juntas. Ele é a vida eterna. João já tinha dito isso. Nós lemos, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Portanto, foi Jesus que afirmou ser a luz que desceu do céu com o propósito de iluminar o coração do homem, a fim de que se tornasse aptos para habitar na presença do Deus Santo
e viver uma vida eterna com o Pai. Ele veio para nos iluminar, para que nós estejamos andando na luz, sendo preparados para viver diante de um Deus Santo, que é o nosso Pai, o nosso Senhor, aquele que nos chamou antes da fundação do mundo. Aqueles que seguem a Jesus não são apenas libertos das trevas, mas recebem a luz da vida. E essa luz não apenas ilumina o nosso coração nessa vida terrena, mas também nos conduz à vida eterna com Deus. Ter essa luz significa viver em comunhão com Deus e com o próximo, experimentando sua presença, graça e amor em todos os aspectos da nossa vida. Não é só aqui na igreja, é em todos os locais. Todos os lugares, todos os momentos da nossa vida, é ter uma vida com um propósito de esperança, enraizada na verdade da luz de Cristo, é ter o nosso coração convicto que essa luz está nos iluminando todos os dias. Estar na luz é experimentar os benefícios da vida em abundância, encontrar paz interior, esperança em tempos de dificuldade e ter propósito a cada dia. Porque não estamos mais perdidos nas trevas da incerteza, mas caminhamos com confiança na direção da eternidade. Porque essa luz está iluminando o nosso caminho, guiando pela luz que nunca se apaga. Essa luz nunca se apagará. À medida que as pessoas têm essa luz seguindo a Cristo, se torna semelhante a Ele cada vez mais, tendo vida e se tornando a luz do mundo em Cristo Jesus. Assim concluímos, meus irmãos, que se estamos vivendo na luz, podemos ajudar outras pessoas a verem essa luz. Podemos mostrar a ela. Lembra no começo da ilustração do bairro que estava todo apagado? Se uma pessoa não tinha luz para ir andar e a outra tinha, a outra ajudava aquela outra pessoa a enxergar o caminho. Nós estamos com a lanterna na mão, nós estamos com Jesus no coração, nós temos essa luz que habita em nós. Não é a tua luz, não é a minha luz que se apaga, mas é a luz de Cristo, é a luz que disse: haja luz, e houve luz. E Ele disse em meu coração, em teu coração, haja luz. E essa luz nós devemos apontar e mostrar, celebrar, dizer que essa é a luz que veio para iluminar o coração daqueles que estão em treva, anunciando, dizendo que Jesus é a luz do homem, para iluminar o seu coração, para tirá-lo do pecado, das trevas. Porque outra hora eu e você, nós andava em treva. Hoje nós não vivemos mais, mas tem muitas pessoas que ainda estão. Por isso, sendo que nós temos a luz do Senhor, podemos levar a mensagem da luz, como disse o apóstolo. Nós ouvimos e agora anunciamos essa mensagem de luz a outros que ainda vivem nas trevas. Assim nós podemos e devemos aplicar essa verdade em nossas vidas diárias. Não só viver na luz, mas anunciar essa luz para todas as pessoas que encontramos no caminho da escuridão. Seja a luz do mundo, meus irmãos, porque somente Jesus é a luz que veio ao mundo para tirar os homens das trevas e dar a luz da vida eterna. Amém, meus irmãos?